A novata confrontou o homem difícil e despertou seu pesadelo de solidão. Era uma noite chuvosa, quando Ricardo entrou no pequeno restaurante, o olhar perdido na distância. Ele era um homem de negócios, tido como alguém de seu próprio mundo. Alto, com o rosto marcado pela tristeza e os olhos cansados, Ricardo era um mistério para todos ali. Ninguém sabia da dor que ele carregava, da solidão que o afligia desde a perda da esposa. Ele estava preso em uma armadilha de desconfiança e arrogância, um príncipe encantado que perdera o brilho. Lívia, a nova garçonete, não sabia de nada disso. Com seu jeito alegre e aberto, ela se aproximou dele sem medo. "O que vai pedir hoje, senhor?" perguntou com um sorriso que iluminava o ambiente. Ricardo se surpreendeu. Normalmente, era tratado como um cliente ilustre, mas Lívia o via como qualquer outro. Para ela, ele não era apenas um empresário, era um ser humano comum. E naquele momento, algo dentro dele se quebrou. O aperto no peito ficou um pouco mais leve. O tempo passou e os encontros se tornaram frequentes. As refeições de Ricardo eram pontuadas pelas conversas com Lívia. Ela falava de sua vida, da mãe doente e dos sonhos que havia deixado para trás. Ele ouvia a história dela com atenção, enquanto a sua própria dor parecia ser compartilhada em silêncios. Mas, para ela, ele não era apenas um empresário, era um ser humano comum. E naquele momento, algo dentro dele se quebrou. O aperto no peito ficou um pouco mais leve. O tempo passou e os encontros se tornaram frequentes. As refeições de Ricardo eram pontuadas pelas conversas com Lívia. Ela falava de sua vida, da mãe doente e dos sonhos que havia deixado para trás. Ele ouvia a história dela com atenção, enquanto a sua própria dor parecia ser compartilhada em silêncios. Mas, porque durante a novela, Ricardo ouvia um pouco mais de si, enquanto a sua própria dor parecia ser compartilhada em silêncios. A cada confissão dela, um espinho se cravava em seu coração, lembrando-o da manipulação de sua cunhada. Seria um espaço dedicado a ajudar mulheres cujos sonhos haviam sido interrompidos, como os de Lívia. Ele poderia dar um novo sentido à sua dor, e talvez, por meio disso, pudesse ajudar a salvar a alma da jovem que, sem saber, desvendara os segredos mais profundos do seu ser. Mas a vida tinha seus próprios planos. Cada passo mais próximo de Lívia trazia uma nova onda de memória e perda. Ele sabia que os fantasmas do passado estavam prestes a surgir, e a verdade poderia ser devastadora. Estaria pronto para enfrentar isso? E mais importante, estaria Lívia preparada para lidar com o que estava prestes a ser revelado? Enquanto a chuva batia insistentemente nas janelas do restaurante, o ar parecia carregar a promessa de mudança. Aquela conexão frágil e linda estava à beira de um abismo. Qualquer desvio poderia mudar tudo, mas eles sentiam que uma chance estava ao alcance. E então, no meio do turbilhão de emoções, um segredo devastador poderia rolar para a superfície, deixando o sul. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O barulho da chuva aumentava, criando uma trilha sonora melancólica à medida que o tempo passava. Ricardo e Lívia estavam sentados em uma mesa no canto, ambos imersos em um mundo que parecia apenas deles. O olhar de Lívia brilhava. Suas palavras eram como um farol, iluminando as sombras que sempre perseguiram Ricardo. Ele sentia que estava se abrindo para ela,
mas ainda havia um receio sufocante, como um nó na garganta. Ricardo, começou Lívia. Com H. Seu tom era grave, a energia leve da conversa se evaporando entre eles. Ele se virou completamente atento. O que foi? Perguntou, o coração disparando. Antes que ela pudesse responder, a porta do restaurante se abriu bruscamente, fazendo ecoar o barulho da chuva. Um homem entrou, molhado e atrapalhado, os olhos fixos em Ricardo. Era Hugo, seu irmão. O sorriso de Lívia desapareceu e o coração de Ricardo congelou. Hugo nunca aparecia sem um motivo sério. Ricardo, precisamos conversar, agora! Hugo exclamou, sem prestar atenção em Lívia. A tensão no ar era palpável. Ele se aproximou, a voz quase um sussurro apressado. É sobre a sua esposa e o que aconteceu. As palavras ressoaram como um trovão dentro do coração de Ricardo. A lembrança da sua amada, a dor, tudo voltou como um tsunami. Lívia olhou de um para o outro, sem entender. O que você está dizendo? Ela perguntou, a inocência se transformando em preocupação. Eu sei quem realmente a matou, Ricardo. Não foi um mero acidente. A frase cortou o ar como uma faca afiada. O olhar de Lívia se alarmou, o choque evidente. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés, as memórias se agitando em sua mente. Pare com isso, Hugo! Gritou Ricardo, a raiva queimando. Você não entende o que está dizendo. Mas a segurança em sua voz vacilou. No fundo, ele sabia que Hugo nunca faria uma acusação leviana. Ela foi empurrada daquela escada. Eu vi! Hugo declarou, a pulsação dele acelerada. Os olhos ardem com uma fervura que Ricardo nunca havia visto antes. E eu descobri quem estava por trás disso. Sua cunhada. A revelação pairou no ar, como um corte profundo e aberto. Lívia cobriu a boca com as mãos, o horror estampado em seu rosto enquanto a verdade se desdobrava. Não, isso não pode ser verdade, ela murmura, olhando para Ricardo com expectativa e medo. A chuva continuava a tamborilar, uma sinfonia caótica ao redor deles. Ricardo sentiu seu mundo desmoronar, o peso de segredos e mentiras desmoronando como cartas de baralho. A figura da cunhada, tão confiável até aquele momento, se tornava um monstro em sua mente. Precisamos descobrir a verdade. A voz de Hugo soou distante e forte ao mesmo tempo. Ela está envolvida em algo muito maior e mais perigoso. O ar estava pesado e os sentimentos de desespero começavam a transbordar. Ricardo olhou para Lívia e, por um breve instante, os dois se conectaram no meio daquele caos, compreendendo que a jornada deles acabara de ficar muito mais sombria. Mas como lidar com isso? Estariam prontos para as verdades que estavam por vir? Podemos começar tudo de novo, Ricardo. Temos que... Começou Lívia, mas a voz dela se apagou com um novo grito vindo da rua. Algo se quebrou na porta. Um carro bateu em uma pilastra e a luz do restaurante piscou. O mundo exterior parecia ter se alinhado ao tumulto interior. Num momento de silêncio, todos os olhos se viraram para o vidro embaçado, juntos no mesmo espanto. E a pergunta ecoou em suas mentes. Quem realmente poderia ser confiável agora? O ar estava pesado e os sentimentos de desespero começavam a transbordar. Ricardo olhou para Lívia e, por um breve instante, os dois se conectaram no meio daquele caos, compreendendo que a jornada deles acabara de ficar muito mais sombria. Mas como lidar com isso? Estariam prontos para as verdades que estavam por vir? Podemos começar tudo de novo, Ricardo. Temos que... Começou Lívia, mas a voz dela se apagou com um novo grito vindo da rua. Algo se quebrou na porta. Um carro bateu em uma pilastra e a luz do restaurante piscou. O mundo exterior parecia ter se alinhado ao tumulto interior. Num momento de silêncio, todos os olhos se viraram para o vidro embaçado.
Juntos, no mesmo espanto, Ricardo, perturbado, se levantou. O barulho na rua se intensificou, e ele correu até a porta, o coração batendo acelerado. A chuva torrencial fez o cenário parecer um pesadelo pintado. A água se misturava ao vidro sujo, criando um quadro emblemático de desespero. Quando abriu a porta, a visão era aterradora. Um homem estava caído no chão, cercado por veículos danificados. Um jato de sangue colorindo o asfalto. "É o Elias!" Uma voz gritou do fundo do grupo. Elias, um amigo de infância, um confidente cujas risadas uma vez preenchiam os dias da juventude de Ricardo. O passado explodiu em sua mente, uma narrativa de nostalgia e pavor. O homem estava inconsciente e a cena o puxava para a realidade. Era como se um pano escuro cobria seu coração. Lívia apareceu ao seu lado, a urgência nos olhos. "Ricardo, precisamos ajudar." Ela puxou seu braço, mas ele hesitou. Hugo ficou parado, o semblante palidamente assustado. "Ricardo, escute!" A voz de Hugo era um sussurro, quase abafado pela chuva. É complicado. Você não sabe o que ele estava..." O irmão não conseguiu terminar a frase. O olhar dele girou entre o horror da cena e a angústia do que estava por vir. "Faça algo!" gritou Lívia, quebrando o feitiço do momento. Mas Ricardo estava em choque. Um chamado distante ecoou em sua mente. Quando ele finalmente percebeu, os braços de Lívia envolveram os deles, puxando-o em direção ao desespero. A adrenalina corria, e por um instante ele esqueceu a dor e o peso do que estava prestes a ser revelado. Quando finalmente chegaram ao lado de Elias, a intensidade da dor tomou conta. Ele estava pálido, a respiração curta, mas ainda vivo. Um alívio momentâneo embalou o grupo, mas então a situação virou ainda mais sombria. Hugo se agachou perto do amigo e olhou para Ricardo, os olhos cheios de um medo que pulsava. Ricardo, ele estava se encontrando com a sua cunhada. Antes do acidente, ela estava lá. Essas palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. O chão pareceu ruir sob os pés de Ricardo. "O quê?" Ele mal conseguia articular. Todo o peso da revelação pressionava seu peito como um manto sufocante. A cunhada, a mulher que ele havia confiado após a tragédia, tinha alguma ligação com tudo isso? Lívia olhou para ele, os olhos arregalados diante da gravidade da situação. Mas por que ela estaria com ele? A inocência da pergunta era como uma facada, e o estômago de Ricardo se revirou. Os olhares se cruzaram numa mistura de incerteza e desespero. De repente, o que parecia uma linha clara de amizade e lealdade começou a desmoronar. O que Ricardo conhecia como segurança foi chacoalhado, e o que era uma conexão bonita, agora cósmica e violenta. Um grito distante cortou o ar, e o resto do mundo desapareceu. Ele pôde sentir um nó na garganta se formando, um arrepio percorrendo a espinha. O que mais ele não sabia? Estavam todos conectados nesse labirinto de mentira e dor. E então, no meio da confusão, o celular de Hugo começou a tocar. Ele olhou para a tela e sua expressão se transformou. "Preciso atender, é importante." Ele se afastou e a troca de olhares entre os dois só intensificou a incerteza. O que mais estava prestes a ser revelado? Quem, afinal, realmente estava jogando o jogo da vida e da morte? Ricardo e Lívia, paralisados, esperaram a tempestade de segredos se desenrolar. O que seria revelado a seguir poderia mudar tudo entre eles. Confiança, amor, dor. E ali, em meio ao caos, a única certeza era que nada mais seria como antes. A tensão pairava no ar, e todos os olhares estavam fixos em Hugo enquanto ele respondia à ligação. A chuva caía como uma cortina escura, quase como se quisesse escondê-los daquela cena impactante. Ricardo sentia um nó se formando na garganta, a dúvida martelando sua mente. O que poderia ser tão urgente para fazê-los sair da situação crítica em que estavam?
A voz de Hugo carregava um peso que Ricardo não conseguia ignorar. Oi, não, não, não me diga isso. É sobre Elias. Precisamos descobrir. A voz dele vacilou e o coração de Ricardo acelerou. O que estava acontecendo? Ricardo! Lívia tocou seu braço e o calor da mão dela lhe trouxe um pouco de foco. O que está acontecendo? Você está bem? Os olhos dela estavam cheios de preocupação. Ele poderia ver o medo e a ansiedade se entrelaçando com a determinação. Mas antes que pudesse responder, Hugo desligou e encarou os dois. Precisamos ir para casa, agora. A voz dele soava estranha, quase como se quisesse evitar olhar diretamente para eles. Ricardo piscou, confuso. Por quê? O que houve? O desespero começou a brotar. Vocês precisam saber a verdade. É sobre a cunhada de Ricardo e o que realmente aconteceu. O nome dela pairou entre eles como um veneno. E Lívia titubeou, sem saber o que pensar. Ricardo sentiu a pressão no peito aumentar. Isso não pode ser verdade, murmurou Lívia enquanto a chuva continuava a bater. Cada gota agora parecia um tambor gotejante da má sorte. Escutem, disse Hugo, a impaciência se transformando em desespero. Ela não está apenas envolvida com Elias. Eu vi mensagens, do tipo que podem mudar tudo. Ela tinha um plano por trás da morte da sua esposa, Ricardo. Essa revelação surpreendeu a todos. Em um instante, tudo o que Ricardo acreditava sobre a lealdade de sua cunhada se despedaçou. Não, isso não pode ser. Ela era a única família que eu tinha. Como você pode afirmar isso? Ele gritava, a voz ecoando no pequeno restaurante. Eu encontrei um dossiê, coisas que ela estava planejando. O que me disse foi parte de algo muito maior. Não era só um acidente. Ela estava manipulando tudo. Hugo estava pálido, e a energia dele parecia trovada com medo. Um som cortante explodiu na esquina da rua. Um grito seguido do barulho de vidro quebrando. Todos se viraram para ver o que tinha acontecido. Uma figura masculina surgiu do escuro, uma sombra entre a chuva. Elias! Gritou alguém da multidão. E o que aconteceu a seguir foi um pesadelo em movimento. Elias estava de pé, mas ele não parecia ele mesmo. Ele estava ferido, a camisa ensanguentada, e nos olhos uma mistura de dor e raiva. Ricardo! Ele chamou, e a voz soou como um eco distante. Eu não sou o que você pensa. A verdade, ela não me deixou contar. Os olhares se cruzaram e um silêncio pesado instalou-se, aumentando a confusão. Ricardo mal conseguia processar tudo. A ideia de que sua cunhada havia sido a responsável pela morte da esposa, que Elias poderia ter um papel nisso, era descontrolado. Hugo, o que você está escondendo? Ricardo exigiu, o sangue fervendo nas veias. Lívia estava próxima, segurando seu braço, pedindo para ele se acalmar, mas a tempestade de emoções dentro dele era incontrolável. Eu não sei exatamente, mas algo está muito errado e as respostas estão em casa. Precisamos ir rápido. A urgência na voz de Hugo não deixava espaço para discussão. Em meio ao pânico, um barulho ensurdecedor veio de trás deles e o veículo acelerou em direção à cena. Perdendo o controle numa curva, Ricardo virou-se rapidamente só para sentir um vazio. O carro bateu em uma pilastra próxima e um grito no ar fez com que todos se afastassem apavorados. Ele olhou para Lívia, que estava paralisada. Mais revelações seriam feitas? Que tipo de pesadelo eles estavam prestes a enfrentar? O que mais estava escondido sob a superfície da aparente normalidade? O trauma estava apenas começando, e as consequências poderiam ser devastadoras. Algo lhe dizia que o que estava por vir mudaria tudo, e Ricardo não sabia se estava pronto para isso. O barulho do acidente ainda ecoava nas mentes deles, mas em meio ao alvoroço, algo mais se formava.
Ricardo estava paralisado, seus olhos fixos em Elias, o amigo de infância que agora parecia um trágico estranho. A chuva caía, misturando-se ao caos à sua volta, como se o universo estivesse tentando apagar o que estava prestes a acontecer. O ar estava carregado de tensão e seu coração pulsava descontrolado. Elias, caído no chão, olhava para ele com uma intensidade que fazia o estômago de Ricardo se revirar. Você precisa ouvir a verdade, Ricardo. A verdade sobre a sua cunhada. Ele se esforçava para levantar a voz, mas as palavras saíam entrecortadas, quase inaudíveis. A multidão da rua olhava, curiosa e temerosa. Mas Ricardo não conseguia desviar os olhos de Elias. A imagem do amigo ferido era um lembrete brutal de que tudo o que ele conhecia estava em risco. O que você sabe? Ricardo perguntou, a voz tensa. Antes que Elias pudesse responder, outro som cortou o ar. Um grito vindo de uma mulher na multidão. Ela está vindo! A frase passou como um sussurro. Instintivamente, todos se viraram para a direção da voz. A figura de uma mulher surgiu entre a chuva. Sua silhueta se tornando mais clara. Era a cunhada de Ricardo, Fernanda, com uma expressão que misturava medo e desespero, os olhos arregalados em busca de Elias. Elias, o que aconteceu? O tom dela era de uma preocupação genuína, mas havia algo em seu olhar que fez um arrepio subir pela espinha de Ricardo. O que ela estava escondendo? A ansiedade bem disfarçada? Ou talvez um remorso profundo? Você não entende. É ela. A culpa é dela, gritou Elias, apontando com um esforço notável para Fernanda. Sua voz cortava a confusão, e Ricardo sentiu o mundo ao seu redor desmoronando. Era como se um cobertor de ilusão estivesse sendo arrancado, revelando uma verdade obscura e suja. Você tá louco? Fernanda retaliou, mas algo em sua expressão entregava uma fragilidade que não se encaixava. O ar estava pesado e a tensão era palpável. A multidão começou a murmurar, trocando olhares de dúvida e temor. As peças começavam a se mover em um tabuleiro de xadrez que Ricardo não compreendia. Eu vi você com Elias. A declaração de Hugo cortou o silêncio como um raio. Vi mensagens entre vocês. Vocês estavam se encontrando, não estavam? O que você estava tramando, Fernanda? O olhar de Hugo era penetrante, e cada palavra dele fazia o coração de Ricardo bater mais rápido. Toda a sua confiança desmoronou. Ele olhou para Fernanda, esperando encontrar uma justificativa, uma explicação. Mas a mulher que ele conhecia como uma parceira em sua dor agora parecia uma estranha. Não, isso não pode ser verdade, murmurou, mal conseguindo acreditar nas palavras que saíam de sua própria boca. Então, cercados pelo caos e pela chuva, o inesperado aconteceu. Um brilho metálico refletiu sob a luz fraca do restaurante. Ricardo se virou e, em um movimento abrupto, viu uma arma na mão de Fernanda. Ela havia se aproximado sem que ninguém percebesse. O tempo pareceu parar. É por isso que você não pode, nunca pode saber. Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O choque envolveu todos, e o susto fez com que um silêncio profundo tomasse conta. Fernanda, não faça isso, disse Ricardo, a voz trêmula. A ideia de perder mais alguém o consumia, mas ela não parecia ouvir. Seu olhar estava fixo, determinado. As palavras de Elias ecoavam em sua mente. O que estava acontecendo? Quem realmente era sua cunhada? E o que ela estava disposta a fazer? O caos se desenrolava ao seu redor, e a realidade se transformava em um pesadelo. O que mais estava escondido? E enquanto a chuva continuava a cair, Ricardo percebeu que a verdade que ele tanto buscava poderia ser mais terrível do que imaginava.
mais do que seu coração poderia suportar. E no momento, ele se deu conta de que a jornada apenas começava e que o abismo que se abria diante dele era mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. A tensão pairava no ar. Todos os olhares estavam fixos em Fernanda, a cunhada de Ricardo, enquanto ela brandia a arma com mãos trêmulas. O mundo ao redor parecia ter entrado em câmera lenta. Ricardo estava paralisado, o coração disparado dentro do peito. "Fernanda, não faça isso", ele implorou. A voz saindo mais como um sussurro desesperado. A chuva continuava a cair, agora misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto de Fernanda, tornando tudo ainda mais sombrio. Elias, que estava caído no chão, olhava para ela com um misto de temor e compaixão. "Escute, você não precisa fazer isso. Vamos conversar", ele gritou, tentando apaziguar. "Calem a boca, vocês não entendem!" Fernanda gritou de volta, a voz carregada de uma dor profunda. O olhar dela continuava fixo em Elias, mas ao mesmo tempo algo quebrava dentro dela. Era como se a ferida que ela carregava há muitos anos estivesse prestes a explodir. "Não vão me impedir. Todos estão infernizados, Fernanda. Vamos lá, respira." Hugo tentava mediá-la, mas o desespero na voz dele apenas fazia o cenário parecer mais caótico. Ele deu um passo à frente, a mão levantada em um gesto de calma, como se estivesse diante de um animal acuado. "Precisamos entender o que está acontecendo." E naquele momento de impotência, a arma disparou. O som ecoou como um trovão. O impacto resolveu o tempo em que tudo permanecia parado, num estalo ensurdecedor que tirou o ar dos pulmões de todos. Um grito desesperado ecoou pela multidão. A bala ricocheteou contra o chão de pedra, um golpe cruel na sanidade que começava a falhar. A cena era de um filme de terror, e todos estavam presos dentro daquele pesadelo. Ricardo se lançou na direção de Fernanda, mas ela já estava no chão, gritando de dor. O pânico pulsava nas veias dele. "O que você fez?" Ele a agarrou pelos ombros, mas ao olhar nos olhos dela, viu uma confissão silenciosa. Ela não havia disparado a arma. No próximo instante, a verdade estourou como uma bolha. Do canto do olho, Ricardo percebeu uma sombra se movendo. Um homem, escondido na escuridão, correndo em direção a eles. Ouvindo o grito, ele estava a poucos passos. No mesmo instante, Hugo se virou, finalmente entendendo que eles não estavam sozinhos. É ele!" Hugo berrou, apontando. E a atenção de Ricardo se deslocou para o homem que se aproximava. Era o amante da sua cunhada, um rosto que ele havia visto apenas em fotos. Um homem que deveria ser um amigo. "Não, o que você está fazendo aqui?" A figura se aproximou, um sorriso maligno nos lábios. "Eu sabia que você não conseguiria resistir a uma boa confusão, Ricardo." As palavras dele eram venenosas e frias. Ricardo sentiu uma onda de raiva subindo. "Você tramou essa situação?" A verdade desabou sobre eles como chuva torrencial. A arma estava nas mãos do amante, que parecia ter manipulado tudo. "Você acha que essa era a única maneira de mover os fios? Eu só precisava de um estopim, e você me deu isso." O homem riu. O eco da risada era feito de escuridão. Fernanda, ainda no chão, olhou para Ricardo com olhos apáticos. "O que ele está dizendo, Fernanda?" A dor dela agora era uma misturada indecifrável entre horror e conformidade. Era como se tudo estivesse se despedaçando, e as sombras do passado voltavam para pegá-los. Eu não sabia", ela murmurou, a voz trêmula. "Ele me enganou. Eu queria apenas proteger você." Cada palavra era uma facada. O peso da traição afundou Ricardo em um abismo. Como ele poderia ter sido tão cego? E então, no caos crescente, uma sirene de ambulância cortou o ar, a luz piscando ao fundo como um sinal de esperança ou de destruição.
Mas no meio de tudo isso, o que mais estava por vir? Havia uma nova trama em jogo, e a conexão entre todos estava prestes a ser desfeita. Eles estavam no meio de uma tempestade, e Ricardo sentiu que a verdade era uma fera que estava finalmente se libertando. Isso não acabou, o homem gritou, mas a tempestade estava apenas começando. E enquanto a luz da ambulância se aproximava, todos perceberam que o que estava prestes a acontecer seria ainda mais devastador. O que mais estavam escondendo? A pergunta pairava no ar, e cada coração pulsava com essa incerteza aterrorizante. O tom da tensão se espalhou como um incêndio incontrolável. Ricardo estava paralisado, os olhos fixos em Fernanda, a cunhada que agora era uma estranha. "O que você está fazendo?" ele sussurrou, o medo drenando sua voz. A chuva continuava a cair forte, e a cena se tornava um turbilhão de emoções. "Você não pode saber a verdade." "Oh!" gritou Fernanda, a arma tremendo em suas mãos. As palavras de Elias ainda ecoavam, e a multidão assistia instintivamente recuando, como se o fardo da confusão fosse palpável. "Fala a verdade, Fernanda", Ricardo pediu, a urgência na voz explodindo. Ele se lembrou da mulher que ela era, do apoio que sempre oferecia. Mas agora havia algo sombrio. "O que você está escondendo?" Eu não sou a única envolvida", ela disparou, os olhos marejados. "Tem tantas coisas que você não sabe." E o que poderia ser pior? Ricardo sentiu o estômago revirar, na esperança de que aquela não fosse uma confissão de traição. Uma sirene de ambulância cortou o ar, intensificando a tensão. O amante de Fernanda sorria, satisfeito com o caos. Mas o que mais poderia estar escondido? Ricardo sentiu um vento gelado passar, como se a resposta estivesse se aproximando. Então, num movimento rápido, o homem disparou em direção a Fernanda. "Você traiu a nós dois, sua idiota!" A fúria na voz dele fazia a multidão recuar mais, e em um instante, tudo se transformou em um grito ensurdecedor. A arma disparou novamente, mas não era Fernanda o alvo. A bala acertou Elias. Um silêncio absoluto imediatamente tomou o lugar da confusão. Ricardo ficou em choque, o coração acelerado. Elias caiu, e a cena virou um pesadelo em câmera lenta. "Elias!" O grito de Ricardo ecoou, como se o próprio destino estivesse contra ele. As mãos de Elias estavam ensanguentadas, e a dor em seus olhos parecia impossível de suportar. Ele olhou para Ricardo, como se soubesse que a verdade surgiria de seus últimos momentos de consciência. Hugo gritou, correndo em direção ao amigo, enquanto Fernanda deixou a arma cair ao chão. "O que você fez?" a mulher gritou, sua expressão agora uma mistura de horrorizado e desespero. O homem que havia empurrado a situação para aquele pesadelo sorriu, como se tivesse alcançado seu objetivo. "Eu sempre soube que a verdade viria à tona", ele riu. Mas o riso se transformou em uma gargalhada frívola, um eco cruel diante da agonia que preenchia o ar. "Elias é apenas um peão, e você é uma peça do meu quebra-cabeça. Mas o que você quer dizer com isso?" Ricardo se lançou na direção de Elias, mas a multidão o detinha. O mundo se desmoronava ao seu redor. Ele via o sangue escorrendo, as lágrimas de Fernanda, a desesperança surgindo desde raízes profundas. Ele não era quem você pensava que era. Elias lutou para falar. Cada palavra era um eco agonizante. "A verdade sobre a sua esposa, ela." As palavras ficaram presas, e Elias começou a fechar os olhos. A verdade se tornava um labirinto, onde ninguém sabia a saída. E então, um suspiro fraco escapou. Ela estava trabalhando para ele. O último esforço, uma revelação. "Não!" foi o que conseguiu pronunciar. Apenas isso. Uma onda de choque passou por Ricardo, e ele sentiu o chão ceder sob seus pés. Tudo o que acreditava
Tudo o que pensava ser verdade agora se transformava em poeira. A sensação era de um poço sem fim, onde a traição e a dor se entrelaçavam em um balaio. "É isso mesmo!" gritou o amante, se aproximando. "Era mais fácil manipular do que conter, e você caiu na armadilha. Sempre foi só uma questão de tempo. Agora, alguém precisa pagar o preço." Lívia estava ao lado dele, o olhar aterrorizado. "Mas isso é insano! O que você fez?" A intensidade dos olhos dela parecia pedir ajuda, mas a confusão tomava conta. E em meio ao desespero, a luz da ambulância iluminou o cenário. A certeza de que tudo mudaria começou a se instaurar. Mas o que era essa verdade? O que mais se escondia nas sombras? E o que Elias realmente significava naquela história? O peso do silêncio pairava, e Ricardo percebeu que tinha apenas um caminho a seguir. Ele precisava descobrir a verdade, mesmo que ela estivesse prestes a arruinar tudo. A tensão pairava no ar. Todos os olhares estavam fixos em Fernanda, a cunhada de Ricardo, enquanto ela brandia a arma com mãos trêmulas. O mundo ao redor parecia ter entrado em câmera lenta. Ricardo estava paralisado, o coração disparado dentro do peito. "Fernanda, não faça isso", ele implorou, a voz saindo mais como um sussurro desesperado. A chuva continuava a cair, agora misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto de Fernanda, tornando tudo ainda mais sombrio. Elias, que estava caído no chão, olhava para ela com um misto de temor e compaixão. "Escute, você não precisa fazer isso." "Vamos conversar", ele gritou, tentando apaziguar. "Calem a boca, vocês não entendem." Fernanda gritou de volta, a voz carregada de uma dor profunda. O olhar dela continuava fixo em Elias, mas ao mesmo tempo algo quebrava dentro dela. Era como se a ferida que ela carregava há muitos anos estivesse prestes a explodir. "Não vão me impedir. Todos estão infernizados, Fernanda. Vamos lá, respira." Hugo tentava mediá-la, mas o desespero na voz dele apenas fazia o cenário parecer mais caótico. Ele deu um passo à frente, a mão levantada em um gesto de calma, como se estivesse diante de um animal acuado. "Precisamos entender o que está acontecendo." E naquele momento de impotência, a arma disparou. O som ecoou como um trovão. O impacto resolveu o tempo em que tudo permanecia parado, num estalo ensurdecedor que tirou o ar dos pulmões de todos. Um grito desesperado ecoou pela multidão. A bala ricocheteou contra o chão de pedra, um golpe cruel na sanidade que começava a falhar. A cena virou um pesadelo em câmera lenta. Ricardo se lançou na direção de Fernanda, mas ela já estava no chão, gritando de dor. O pânico pulsava nas veias dele. "O que você fez?" Ele a agarrou pelos ombros, mas ao olhar nos olhos dela, viu uma confissão silenciosa. Ela não havia disparado a arma. No próximo instante, algo inesperado aconteceu. Um homem surgiu das sombras, a expressão rouca e ameaçadora. "Vocês acham que a verdade está encerrada nas suas pequenas brigas?" Ele se adiantou, revelando um colar com um pingente que brilhou sob a luz da ambulância. "Eu sou Dawson, o marido da sua esposa, Ricardo." O mundo desabou. As palavras dele ressoaram como um trovão, perturbando a já volátil atmosfera. "O quê? Como você?" Ricardo mal conseguiu articular. As mãos dele tremiam, a confusão e o choque tomavam conta. "Ela não morreu por acaso. Ela estava perfeita, mas você nunca teve coragem de olhar nos olhos dela." Dawson avançou, um veneno na voz. "O que você pensou? Que tudo o que aconteceu foi por acaso? Vocês foram usados." O silêncio tomou conta, como se todos estivessem grudados em suas palavras. Elias, ferido no chão, olhava entre Ricardo e o estranho, os olhos arregalados. "Mas você não estava com ela?" Ele questionou, a voz cheia de incredulidade. "Eu estava, e a única razão pela qual tudo aconteceu foi que ela estava prestes a me deixar, para ficar com você." O desespero se transformou em raiva. A confissão cortou como um punhal. O sangue de Ricardo ferveu.
A sua felicidade foi um jogo. Ela estava com você por causa de um plano que eu não permiti ficar em pé. Tudo aquilo fazia sentido de uma forma insana. As conversas que nunca tiveram profundidade, as ausências em momentos cruciais da vida da esposa, agora eram como sombras pairando. O que você quer dizer com isso? Ricardo perguntou, a bile subindo a garganta. O que você não entende é que eu a amava. E ela sabia. Sabia que tinha que se desvincular de você para que o plano comece. Com essas palavras, Dawson revelou uma rede de mentiras, uma trama mais profunda do que se poderia imaginar. E o que parecia ser uma simples traição, agora estava se desdobrando em um mistério aterrador. Ela não queria que você soubesse. Não queria que você ficasse preso nessa teia. Dawson olhou para Ricardo, mas agora havia compaixão em seu olhar. Você é apenas uma peça de um quebra-cabeça que nem sabe que está jogando. Fernanda, ainda no chão, não dizia nada. O impacto da revelação a achou atônita. Hugo e Lívia trocaram olhares confusos. Ninguém sabia como reagir. A verdade que tinha começado a emergir se tornava sombria, envolta em um mistério cada vez mais intricado. Ricardo, sem saber o que fazer, olhou para todos ali. O que mais estão escondendo? O que mais eu não sei? A pergunta foi lançada ao ar, como um grito desesperado por respostas. E enquanto a sirene da ambulância se aproximava, a atmosfera carregava um peso insuportável. Agora, mais do que nunca, a história estava nas mãos deles. Mas que verdades horríveis mais seriam reveladas? E quem realmente estava jogando esse jogo mortal? A tensão pairava no ar. Todos os olhares estavam fixos em Fernanda, a cunhada de Ricardo, enquanto ela brandia a arma com mãos trêmulas. O mundo ao redor parecia ter entrado em câmera lenta. Ricardo estava paralisado, o coração disparado dentro do peito. Fernanda, não faça isso, ele implorou, a voz saindo mais como um sussurro desesperado. A chuva caía forte, misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto de Fernanda, tornando tudo ainda mais sombrio. Elias, ferido no chão, olhava para ela com um misto de temor e compaixão. Escute, você não precisa fazer isso. Vamos conversar, ele gritou, tentando apaziguar. Calem a boca! Vocês não entendem! Fernanda gritou de volta, a voz carregada de uma dor profunda. O olhar dela continuava fixo em Elias, mas ao mesmo tempo, algo quebrava dentro dela. Era como se a ferida que ela carregava há muitos anos estivesse prestes a explodir. Não vão me impedir. Todos estão infernizados, Fernanda. Vamos lá, respira. Hugo tentava mediá-la, mas o desespero na voz dele apenas fazia o cenário parecer mais caótico. Ele deu um passo à frente, a mão levantada em um gesto de calma, como se estivesse diante de um animal acuado. Precisamos entender o que está acontecendo. O quê? Naquele momento de impotência, a arma disparou. O som ecoou como um trovão. O impacto congelou tudo, num estalo ensurdecedor que tirou o ar dos pulmões de todos. A bala ricocheteou contra o chão de pedra. O tempo pareceu parar. Ricardo se lançou na direção de Fernanda, mas ela já estava no chão, gritando de dor. O pânico pulsava nas veias dele. O que você fez? Ele a agarrou pelos ombros, mas ao olhar nos olhos dela, viu uma confissão silenciosa. Ela não havia disparado a arma. E então, o chão sob eles pareceu tremer. Um carro desgovernado girou em alta velocidade, atravessando a cena caótica. O impacto foi brutal. O veículo colidiu com a multidão, espalhando pessoas e risos de dor. O grito de várias vozes ecoou no ar, uma cacofonia insuportável. Não! Ricardo gritou, mas a cena se desenrolava diante dele em câmera lenta. Ele viu Hugo sendo arremessado para o lado, e a visão era horrível. Os gritos e o caos se tornaram um mar de desespero. Quando tudo ficou em silêncio novamente, a realidade foi como um golpe de faca. Ele viu Elias caído, mas não estava sozinho.
O corpo de Hugo estava cercado por pessoas, ensanguentado e inerte. A angústia tomou conta de Ricardo. Hugo! Ele correu na direção do irmão, mas algo prendeu seu olhar. Dawson, o amante de Fernanda, estava entre a multidão, um sorriso sinistro se espalhando pelo rosto. Você não chegou a entender, não é? O que realmente acontece aqui é muito maior do que você pode imaginar. O desespero de Ricardo crescia. O que você tem a ver com isso? Ele gritou em meio à confusão. Mas Dawson apenas riu. Cinema de terror em ação. O plano estava em andamento. E você foi apenas um instrumento. Todos vocês foram enganados. A verdade custará mais do que você pode pagar. O riso de Dawson ecoou. E a multidão começou a gritar e se afastar. Mas Ricardo estava fixo, na superfície de cada palavra. Como assim? O que você quer dizer? A mente de Ricardo girava como um furacão. O que mais estava escondido? Ele começou a sentir o peso da urgência, o nó na garganta se apertando. Porque a verdade é que Fernanda não é quem você pensa que é. E não sou eu quem precisa ser responsabilizado. O olhar de Dawson se desviou para Fernanda, que estava caída. Ela não só traiu você, mas também tramou tudo isso para que o jogo se desenrolasse como um dominó. Não! O grito de Fernanda ressoou, quebrando a surrealidade. Você não pode ter feito isso. Não está sendo justo. As palavras dela saíram em um fluxo de dor, mas algo na expressão dela começou a mudar. Era como se uma máscara estivesse sendo arrancada. Ricardo sentiu a verdade se materializar. Ele nunca conseguira ver o que estava bem na sua frente. Eu amei você, Fernanda, gritou ele. Como você pôde me trair dessa forma? E o olhar de Fernanda, que uma vez foi de amor, agora se tornava gélido e distante. Porque eu precisava me proteger, declarou. Elias estava se metendo nas coisas que não deveria. Ele ameaçou expor a verdade. O que eu fiz foi por você, Ricardo. A tempestade de emoções subiu ao máximo. Quando ela olhou para o irmão caído, um caos desesperado começou a surgir. O que Ricardo não esperava era ouvir Dawson gritar. A verdade que você não sabe, Fernanda, é que as coisas estão muito além de você e de mim. Essa não era só uma briga entre amantes. E em um giro inesperado, a luz da ambulância iluminou o caos, revelando um grupo de pessoas encapuzadas, observando tudo de longe. Ricardo ficou paralisado. O que mais você está escondendo? O que mais está acontecendo? Um nó na garganta da incredulidade começou a crescer. Você só verá a verdade na hora certa. Dawson riu, enquanto a verdadeira essência de todo aquele jogo se expandia, como um quebra-cabeça interminável que apenas começava a se revelar. As palavras mais profundas ecoavam nas mentes dele e de todos, sem um rumo visível, um horizonte de incerteza. O que mais estava por vir? Quem eram aqueles encapuzados? E mais uma vez, a cada momento de choque, a certeza se instalava. A jornada estava apenas começando, e Ricardo tinha que descobrir o fim dessa história, mesmo que isso significasse desvendar verdades devastadoras e enfrentá-las de frente. A cena estava em caos. Ricardo, com o coração disparado e o nó na garganta, não conseguia desviar o olhar de Fernanda, a mulher em quem confiava e que agora portava uma arma. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado à chuva que caía forte. Fernanda, por favor, deixe essa arma cair, ele implorou, a voz tremendo. A multidão observava em silêncio, chocada. Elias, caído, olhava fixamente para Fernanda, como se estivesse perdendo a esperança a cada instante. As palavras de Dawson ainda ecoavam em sua mente, uma confissão que mudava tudo. Ela não é quem você pensa que é. A tensão aumentava com cada segundo. Ricardo! Gritou Hugo. Tentamos se erguer, seus olhos radiantes de pavor. Precisamos parar isto antes que seja tarde demais. Ele começou a arrastar-se na direção deles, a determinação visível em seu rosto. Mas uma onda de impotência começou a se espalhar no coração de Ricardo.
Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Fernanda, isso não vai resolver nada. Vamos conversar. Ele tentou uma abordagem calma, mas a fúria e a dor nos olhos dela eram intensas e dançavam entre a tristeza e o ódio. Vocês nunca entenderão. Fazia tudo por vocês. As palavras dela saíram como um grito desesperado. O pânico em sua voz ecoava no vazio, e cada olhar na multidão se tornava uma prisão para todos eles. Fernanda, se não colocarmos um fim aqui, tudo vai desmoronar, gritou Elias, a voz cheia de dor. E então, em um momento de frenesi, quando a atmosfera parecia prestes a explodir, alguém atrás de Fernanda gritou: "Para, Fernanda! O que você está fazendo não vai resolver." Ricardo virou-se para ver um grupo de pessoas encapuzadas se aproximando, e a tensão aumentou como um estalo. "Quem são vocês?" Ricardo exigiu saber. O grupo avançou, os rostos sombrios agora revelando um semblante de insatisfação e fúria. "O plano não pode ser interrompido. Ninguém pode acabar com isso agora." Um dos encapuzados gritou: "Fernanda, é hora de escolher seu lado." O pânico tomou conta novamente, e Ricardo sentiu a adrenalina bombear como nunca. "Escolher o lado de quem? O que está acontecendo aqui?" questionou, a voz subindo numa intensidade desesperada. Dawson então se adiantou, com um sorriso maléfico. "Agora você vê, Ricardo, é muito mais do que apenas amor e traição. É sobre controle e poder." A verdade pesada pairava entre eles. Ricardo olhou para Fernanda, lágrimas nos olhos. "Fala a verdade. Você queria tudo isso? Era um plano desde o começo?" Ele não conseguia acreditar nas palavras que estavam prestes a serem proferidas. "Eu não encenei nada. Eu tinha medo. O Elias era uma peça na minha vida. Um risco era mais fácil deixá-lo sair do que lidar com tudo isso." O desespero dela explodiu. As emoções estavam tão reprimidas e o passado tão repleto de dores que tudo começou a desmoronar. "E agora, qual é o próximo? Um jogo de vida ou morte? Vamos a um embate que pode nos destruir todos?" perguntou Ricardo, sentindo a pressão crescendo no peito. Foi quando, no momento de clareza, algo como um sopro de esperança surgiu. "Chega! Cada um de nós está cansado de ser peões nesse jogo de mentiras." Bradou Elias, que finalmente se levantou, mesmo com as feridas expostas. Ele olhou para todos, um raio de determinação em seu olhar. "Vamos expor a verdade. Deixe que outros vejam, deixe que este ciclo se quebre agora. Você precisa compartilhar seu fardo." A verdade era um poder, e Ricardo não conseguia acreditar que a liberdade poderia estar tão próxima. "Então, vamos derrubá-los juntos", disse Fernanda, num tom que misturava o passado e o presente, um anseio por redenção. E num gesto inesperado, ela jogou a arma no chão. "Se a verdade nos unir, então que comece o jogo." Os encapuzados hesitaram e algo se quebrou na atmosfera. Ricardo respirou fundo, o medo se transformando em coragem. "Agora, nossa história pode mudar." Silêncio. O futuro dependia da escolha deles. Mas a pergunta permanecia: quem realmente estava no controle? E agora, para você que está aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância desse apoio. Vamos juntos avançar.